Oi meus amores, e aí, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lorena, oi, e o vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o livro, que é um livro que eu vi, que é da saga, que eu li na verdade, que é da saga dos Sucessores Sem Fim, que é Durante a Tempestade, então vem comigo. Oi meus amores, e aí, tudo bem? Então, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo resenha sobre o livro da saga dos Sucessores Sem Fim, do Vlad Souza, que no caso o livro em questão se chama Durante a Tempestade. Gente, eu quero estar trazendo muito nesse ano de 2025, tá entrando mais no YouTube, né, trazendo mais conteúdo rotineiramente, e trazendo muitos livros nacionais para trazer um pouco mais da importância, inclusive de autores que têm livros fantásticos e que muitas das vezes não tem o hype que a gente deveria, que deveria ter e não tem. E aí, esse livro, Durante a Tempestade, ele vai contar a história de Sasaki, que para muitas pessoas é tipo um vilão, mas eu vejo ele mais como um anti-herói porque eu meio que passo pano nos vilões, tá? Eu sou esse tipo de pessoa. E nessa história vai ter a narrativa, vai ter o Sasaki, que é meio que um vilão. Só que o que eu achei mais interessante não é o fato do Sasaki, mas é o porquê que ele se tornou. Porque ele passou por diversos problemas na vida dele que o fez ser quem ele é. E eu não quero aqui estar trazendo spoiler, mas esse livro ele meio que se passa 1100, mais ou menos assim, entre 1100 a.C., mais ou menos a guerra ocorreu nessa época na Macedônia, que é a Guerra das Cinzas, por aí nesse tempo, que teve essa questão. E essa história ele meio que envolve várias culturas. E o que eu achei interessante dessa história é essa questão de envolver várias culturas. Que no caso as culturas seria a cultura de Roma, a cultura de Grécia, a cultura... Ai, gente, peraí. É a cultura de Roma, a cultura de Grécia, também tem a cultura macedônica, tá? E também a gente tem também a cultura pérsia. Mais ou menos isso. E também tem o fato do autor estar trazendo um pouco de religião na história. Então ele traz lutas, guerras e batalhas e um pouquinho de religião e um pouquinho de fatos históricos. Então eu vejo esse livro mais como fatos históricos. E nessa história, o Sasaki, ele meio que, depois de tudo que ocorreu, ele teve que se envolver numa guerra e meio que se envolver numa história que vai estar trazendo grandes mudanças para a vida dele, tá? E que no caso tem envolvimento com o Vale do Indo. E, gente, esse Vale do Indo tem grande importância na história porque foi meio que, eu acho que é meio que o início de tudo, sabe? E nessa história também tem uma profecia. Essa profecia foi uma profecia que vai estar trazendo relação com o Vale do Indo e vai estar desenvolvendo na história. Porque essa história ela vai ter fatos históricos, ela vai ter muita questão da cultura, muita questão de religião, de política, porque ele vai estar envolvendo uma política muito legal, eu achei muito interessante isso. Vai estar envolvendo não só fatos históricos, como pessoas históricas, tá? E eu acho muito intrigante porque você vê muito essas pessoas, às vezes, até como vilão, mas na verdade não é, só são pessoas que estão com os seus objetivos, tá? E aí o que acontece? O Sasaki ele fica meio no centro, no epicentro desse conflito que vai ter relação com a profecia. E aí começa a aventura dele. E essa aventura vai desencadear vários outros fatores. Eu acho intrigante, não é o fato da história, porque eu nem quis estar trazendo muito sinopse para não parecer um vídeo muito forçado. O que eu acho interessante foi como o autor construiu os fatos históricos no livro dele. O livro não é muito grande, eu admito que no começo eu tive dificuldade de me prender ao livro, mas depois fluiu super, sabe? E ele tem no Kindle, tá? No Kindle Unlimited. Então, se vocês quiserem ver, fica à vontade pra pegar, tá? E o que mais me chamou a atenção foi como que o autor ele trabalhou os fatos históricos, como que ele construiu isso, colocou política, colocou personagens com várias nuances e seus ideais
e ideais esses que às vezes é conflituoso, mas são ideais que para eles têm grande importância, então você vê camadas nos personagens, e como que eu adorei, e como que eu gostei mesmo, eu não adorei, e como que o Sasaki, ele pode, ele tem ele tem tantas nuances, ele tem tanta coisa para apresentar, sabe? Ele é um personagem determinado também, ele é dois que tem determinação, ele é um personagem com um passado conflituoso, é uma história que vai te envolver, que vai te prender e vai fazer você realmente ficar intrigado, porque você quer entender um pouco mais desse universo, um pouco mais dos cenários, um pouco mais da questão política. E às vezes a gente nem quer ler livros com questões políticas, porque às vezes a gente não quer se envolver, às vezes a gente acha chato, que na maioria dos casos meu é assim. Mas eu gostei, porque ele conseguiu transmitir, o autor, uma coisa que eu acho muito interessante. É uma pesquisa minuciosa. Ele pesquisou minuciosamente, saiu, ele pesquisou bastante todo o contexto que foi envolvendo nessa história e como ele foi trazendo personagens que eram intrigantes, como a Daphne, que pra mim ela é extremamente intrigante e eu gosto de personagem feminino, independente do que foi, eu passo pano. Eu sou meio que dessas, eu gosto. Me desculpe pelos barulhos externos. Só que o que eu acho mais diferente de tudo isso é que esse livro, ele conseguiu, o autor, transmitir um ideal, uma verdade, algo que ele queria, sabe? Foi difícil eu me adaptar no começo, como eu já tinha dito, mas eu gostei. É um livro que depois fluiu e eu achei que foi uma leitura até rápida, sabe? Então é uma dica que eu deixo aí pra vocês, se vocês quiserem quiserem ler, melhor dizendo, quiserem ler o livro. E eu acho que vocês vão gostar. E aí, depois disso, vai ter outros livros, né, que é da saga, que eu também acho que vocês vão se interessar, que eu tô querendo ler, porque eu tô curiosa o que vai acontecer. Eu tô curiosa com os outros livros da saga dos Sucessores Sem Fim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, bye! Tchau!